Capítulo 391, Palácio do Abismo Negro. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Jung. O homem de olhos afiados e seus parceiros estavam todos enfurecidos e seus olhos quase explodiram quando viram Zhao Feng roubar seus despojos. O crocodilo elétrico do Pântano Negro lhes custou muito tempo e esforço para matar. Tinha uma antiga e fraca linhagem nele e, suas veias de água negra e osso elétrico eram materiais de alta qualidade e raros. Os movimentos de Zhao Feng foram rápidos e ele rapidamente pegou as duas partes mais importantes do crocodilo. Este maldito bastardo! Li Xiao, que estava se recuperando, sentiu como se seu coração estivesse pegando fogo e quase vomitou um bocado de sangue. O rosto do homem de olhos afiados estava feio pela vergonha, e seu corpo começou a tremer em fúria. Deixe os itens e eu o deixarei viver. Kill! Zhao Feng ignorou o trio e se transformou em um arco de relâmpago e desapareceu ao longe. Se não fosse pelo fato de que essas pessoas do pavilhão Tempestade de Neve insistiam em matar Zhao Feng, eles não teriam sido enganados. Zhao Feng pegou esses itens sem qualquer culpa. Se ele fosse o mais forte, ele não os deixaria viver. O homem de olhos afiados e outro no estágio tardio do rank místico verdadeiro naturalmente não desistirão e o perseguirão. Contudo, o forte de Zhao Feng era a velocidade e, com a gema de 3 flores de lótus, ele era ainda mais rápido. Dos 4 do pavilhão Tempestade de Neve, apenas o jovem de olhos afiados podia acompanhar Zhao Feng, mas ele era o que estava mais longe por ter sido enganado por Zhao Feng. Depois de abrir uma boa distância, Zhao Feng guardou a gema de lótus, então usou seu manto das sombras para se camuflar e se misturar no complexo terreno da floresta. Para maior segurança, ele mesmo ativou seu poder de linhagem para criar 2 clones Manto das Sombras e quebrar a perseguição. Clones Manto das Sombras poderiam existir por um curto período de tempo e poderia se mover como se fosse um corpo real. Uma vez que era apenas um clone, poderia ser facilmente visto pelo sentido espiritual, mas nas ruínas do Sagrado Roxo, o sentido espiritual foi muito restringido e era difícil determinar se era real ou falso até que alguém se aproximasse. Logo depois, Zhao Feng escapou com sucesso e deixou para trás as pessoas do pavilhão Tempestade de Neve que mais pareciam moscas sem cabeça. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng encontrou a várias dezenas de quilômetros de distância cerca de 10 figuras que se aproximavam na sua direção. No céu, um corvo de uma estranha cor preta com olhos vermelhos escuros, cheios de frieza e crueldade, examinava em torno de dezenas de quilômetros ao redor da área. O estranho corvo preto viu as pessoas do Palácio Tempestade de Neve, depois olhou friamente para Zhao Feng com desdém. O coração de Zhao Feng pulou e sentiu que esse corvo não era simples, pois pode encontrá-lo. Parece que há outra facção observando. Um sentimento de crise surgiu no coração de Zhao Feng, então ele usou seu olho esquerdo e varreu os céus até o corvo que estava por entre as nuvens e, além disso, as figuras se aproximavam cada vez mais. Era óbvio que esse corvo preto tinha talento em detecção e, do alto do céu, ele podia facilmente controlar uma área de vários quilômetros. Seja Zhao Feng ou aqueles do pavilhão Tempestade de Vento, eles não puderam escapar dos olhos do corvo preto. Esta foi uma batalha invisível de rastreamento e acompanhamento. Retirada. O primeiro passo de Zhao Feng foi rapidamente se afastar das figuras que se aproximavam. Ele preferia enfrentar aqueles do pavilhão Tempestade de Neve do que essas pessoas que se aproximavam. Seu olho espiritual de Deus rapidamente examinou essas figuras e descobriu que suas auras eram todas poderosas e havia um invisível e frio campo de energia mental os envolvendo, de modo que Zhao Feng não conseguisse ver através. Depois de abrir uma boa distância, Zhao Feng se certificou de que ele não estava na visão do corvo negro. Segundo passo. Olho da mente. Zhao Feng trancou o corvo preto no céu com o olho espiritual de Deus. Traços invisíveis de energia mental fluíram no estranho corvo preto.
Embora a linhagem do corvo não fosse simples, a energia mental de Zhaofeng, que está próxima do Rank-Lord verdadeiro, era suficiente para controlá-lo. Zhaofeng não o controlou completamente, porque provavelmente pode ter assinado um contrato de sangue com seu proprietário. Sob a influência do óleo da mente, Zhaofeng fez o corvo preto ignorá-lo. Desta forma, na mente de Corvo Preto, Zhaofeng não era mais um alvo. Esse poder era semelhante à hipnose, mas obviamente em um nível superior. O Corvo Preto fez uma pequena pausa no ar, tomando um pouco de fôlego, antes de continuar a observar aqueles do pavilhão Tempestade de Neve. Parece que os gênios do pavilhão Tempestade de Neve estão em perigo agora. Zhaofeng não sentiu nenhuma simpatia. Se ele fizesse com que o Corvo Preto ignorasse a todos, definitivamente alarmaria seu dono. Ao mesmo tempo, a uns 10 a 15 quilômetros de distância, 10 figuras de vestes escuras pousaram em um vale. Um deles era um jovem de olhos afiados que tinha em seu nariz pontiagudo um piercing de argola preto, também tinha um rosto feio e a forma de um demônio. Ele usava um manto preto banhado a ouro com uma variedade de ossos gravados nele. Havia um total de 9, incluindo formas humanas e de animais. Parece que há um traço de energia mental afetando o corvo demônio negro. O jovem de nariz pontiagudo estava com as mãos na cintura enquanto seus olhos, como um feijão verde, iluminaram-se com uma estranha chama de cor branca. Uma fraca ondulação de luz negra irradiou dele, varrendo em um raio de 5 quilômetros, e muitos dos insetos nesse raio foram mortos. Os rebanhos de bestas Yao nas proximidades, incluindo as do ar, instintivamente se afastaram. As figuras de vestes negras do lado dele, devido à pressão do ápice do rank místico verdadeiro, tremerão. Irmão Shigi, com o poder da linhagem do corvo demônio negro, como ele seria influenciado pelos outros? Ele não está perfeitamente bem agora. Uma jovem magricela disse respeitosamente. Ah, não importa, primeiro acabaremos com esses que têm tokens de herança e, aparentemente pela aura, devem ser de uma divisão subordinada da seita espiritual da lua pura. Shigi, de nariz pontiagudo, balançou a cabeça. Ele então acenou e 5 figuras voaram. 2 deles estavam no ápice enquanto 3 estágios estavam no estágio tardio do rank místico verdadeiro. Cada um deles era mais forte do que os gênios incomparáveis da conferência do Santuário do Dragão Real. Shua! 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 As 5 figuras eram como fantasmas no escuro que logo trancaram na área os 4 do pavilhão Tempestade de Neve. Merda! É um corvo demônio negro. O pessoal do Palácio do Abismo Negro está chegando. Retirada. A expressão do homem de olhos afiados mudou drasticamente, extremamente nervoso. Palácio do Abismo Negro. Os 4 do pavilhão Tempestade de Neve entraram em pânico e imediatamente recuaram. No entanto, os do Palácio do Abismo Negro já haviam feito uma formação básica de cerco. No céu, o corvo demônio negro se expandiu para 6 a 9 metros de largura, criando uma grande ondulação de névoa negra e desceu em alta velocidade. Agau! Uma estranha e densa névoa negra envolveu a área em que o pessoal do pavilhão Tempestade de Neve estava. A névoa fez com que aqueles que estavam dentro perdessem o senso de direção e também limitava a visão. Essa névoa negra continha até mesmo venenos que induzem ilusões. Nesse momento, Zhaofeng já havia escapado para dezenas de quilômetros e se escondeu dentro de uma floresta, então abriu o olho espiritual de Deus para inspecionar a situação. Essa névoa negra que o corvo preto liberou afetou a visão até mesmo do olho espiritual de Deus de Zhaofeng, mas mesmo assim, ainda podia ver mais ou menos a cena. Na primeira rodada de ataques, o corvo preto atacou os mais fracos, Qin Xiaoshui e Li Xiao. Li Xiao corajosamente protegeu Qin Xiaoshui, mas enfrentando os ataques furiosos do corvo demônio negro e, devido a ele, estar no meio da névoa, em apenas algumas trocas havia vários cortes sangrentos em seu corpo.
Os 5 gênios do Palácio Demônio Negro então o carregaram para a Névoa Negra. Parece que ninguém do grupo do Pavilhão Tempestade de Neve poderá escapar. Zhao Feng suspirou em seu coração. Enquanto ele recuava, ocasionalmente abria o olho espiritual de Deus para observar a batalha. Zizizi. Roar. Dentro da névoa negra, risos estranhos e um rugido de besta surgiram. Zhao Feng estreitou o olhar e viu um cadáver de bronze de cerca de 6 metros de altura com círculos de linhas prateadas ao redor de seu corpo. Além disso, havia também uma besta do tamanho de uma pequena montanha, seu corpo era um esqueleto de cor escura. Arg! Li Xiao gritou e caiu quando seu coração foi perfurado pelo corvo demônio negro, formando uma poça de sangue. Qin Xiaoshui já havia desmaiado e, os 2 restantes queimaram seus ki espiritual verdadeiro enquanto lutavam loucamente. Um pouco depois, Zhao Feng já havia aberto os 50 quilômetros de distância da névoa negra e não podia ver o que estava acontecendo dentro dela. Shua! Neste momento, a névoa negra desapareceu deixando para trás vários cadáveres. Dos 4 do pavilhão Tempestade de Neve, apenas o jovem de olhos afiados no ápice do rank místico verdadeiro conseguiu escapar, depois de queimar seu ki espiritual verdadeiro. Além disso, ele havia perdido um dos braços. Os outros 3 morreram e seus corpos foram devastados. O mais completo foi o de Qin Xiaoshui, mas sua pele estava cheia de marcas vermelhas e verdes, e ela estava nua. Mesmo para alguém tão calmo quanto Zhao Feng, seu coração estremeceu. Para completar isso, dos 10 do Palácio do Abismo Negro, apenas metade foi enviado, e deles apenas 2 ou 3 haviam atacado. Que merda cara, o pavilhão Tempestade de Neve só tem isso. Apesar de que me divertir muito com a garota. Chua chua sou. O jovem de nariz pontiagudo Shigi levou os outros 4 que ficou com ele logo mais atrás. O corvo demônio negro voltou ao tamanho normal e obedientemente pousou no braço de Shigi. Eu li as memórias do corvo preto e havia outra pessoa aqui. Essa pessoa não só escapou de sua linha de visão como até mesmo corroeu sua mente para evitar ser rastreado. A voz do jovem de nariz pontiagudo soou tenebrosa, como se saísse de um túmulo. Ao ouvir isso, as expressões dos outros mudaram. Como? Isso é possível. Além de nós, o Palácio do Abismo Negro, quem mais tem essa habilidade nas ruínas do Sagrado Roxo e, além disso, se esconder com sucesso do corvo que assinou um pacto de sangue com o irmão Shigi. Era preciso saber que esse jovem de nariz pontiagudo havia alcançado o estágio inicial do Rank Lord verdadeiro e ele poderia facilmente matar os 4 do pavilhão Tempestade de Neve. Além dos 10 grandes gênios Lorde verdadeiro, ninguém nas ruínas do Sagrado Roxo poderia contra Shigi. Estou muito interessado nessa pessoa. Mas o estranho é que, nas lembranças do corvo demônio negro, parece que sua aura não pertence a nenhuma das 3 grandes facções. Shigi estendeu a língua e lambeu seu rosto feio. O quê? Existem outros além das 3 grandes facções aqui? O grupo ficou chocado e obviamente alguns não acreditarão. Eu tenho um sentimento estranho, como se essa pessoa estivesse escondida e observando cada movimento nosso. Eu vou fazê-la sair. Um chama branca ondulou nos olhos de Shigi, os deixando fantasmagoricamente brancos, então olhou ao longe. Neste mesmo momento, Zhao Feng já tinha escapado para mais de 50 quilômetros e estava um pouco mais relaxado enquanto escaneava a área. Neste momento, Shigi estava escaneando à sua volta. Então os olhos de Zhao Feng entraram em confronto com os fantasmagóricos olhos brancos de Shigi. Neste momento, ele sentiu que uma frieza avançou em sua dimensão de energia mental. Ele também tem uma linhagem ocular e é uma do tipo de controle, e uma especial. O coração de Zhao Feng estremeceu e, embora tenha certeza de que Shigi não encontrou sua localização exata, ele ainda deve ter o sentido. Este foi o resultado de uma batalha invisível entre 2 linhagens oculares, cada um com seu próprio sentido.